Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, como todos sabem, a gente vem falando muito disso aqui, eu venho falando bastante sobre a tal cereja do bolo, que é o centroavante, aquele homem-gol, até porque a gente só tem um jogador centroavante mesmo de área, que é Everaldo, tá? No jogo contra o Jacobina, por exemplo, Rogério Ceni começou a partida improvisando o Ratão, ia improvisar Ratão, só que aí como o Biel saiu do time, ele colocou Everaldo, Biel saiu, sentiu mal, ele colocou Everaldo e jogou o Ratão para a sua posição de origem aberto na esquerda. Mas tem dois centroavantes aí no mercado brasileiro, não são brasileiros, e que estão meio que dando sopa no mercado. O Bahia precisa de um atacante, precisa dessa cereja no bolo, aquele jogador de referência que, inclusive, fosse o próprio Everaldo a se comprometer mais. Não, aliás, comprometer não é a palavra correta, não, que ele é um cara até comprometido. Mas que fosse Everaldo a jogar mais, a dar mais dentro de campo e até para poder ter uma disputa também, ter outras opções para aquela posição de centroavante. Eu estou falando de Veguete e eu estou falando de Mastriani do time do América Mineiro. E por que eu estou trazendo esses dois jogadores? Porque simplesmente o Mastriani ele quer sair do América e o valor, a pedida não é tão alta assim, principalmente para esse novo momento do Bahia. E o Veguete, o atacante do Vasco, ele e o Vasco da Gama e ele não acertaram ainda valores de salário. O time do Vasco da Gama não está querendo valorizar o atleta que fez um grande campeonato em 2023, ajudou o Vasco. Se o Vasco não caiu, um dos motivos foi por causa dele, com os gols que ele fez decisivos. E o Vasco não quer valorizar. E o staff não está gostando dessa situação. E o Bahia precisa tentar agir rápido no mercado, caso esteja interessado. Agora, tem também um porém contra Veguete, que eu vou trazer aqui no vídeo que a gente vai discutir daqui a pouco. E falando em Veguete, alguém precisa armar essas jogadas e deixar esses atletas de cara. E aí eu vou trazer aqui um lance de Cauli que foi analisado pelo Cleiton e vocês vão entender como a genialidade de Cauli, às vezes, ela passa de uma forma tão sutil, invisível, às vezes, aos nossos olhos, mas que para o cara que sabe jogar e para o cara que sabe analisar, isso não passa despercebido. Eu vou trazer aqui para vocês essa análise do Cleiton. E vamos falar também sobre Copa do Nordeste, porque afinal de contas saiu a tabela da Copa do Nordeste, saiu entre aspas, né? Porque o futebol brasileiro é muito desorganizado. Hoje, dia 26/1, a competição já está próxima de começar e sai a tabela da Copa do Nordeste. É muita desorganização, muita. Por isso que o futebol brasileiro não consegue desenvolver. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, é aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui, ó, desse lado. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, eu quero começar esse vídeo primeiro trazendo para vocês a tabela da Copa do Nordeste. Finalmente saiu a tabela da Copa do Nordeste. O futebol brasileiro é muito desorganizado, velho. The Lampions, divulgado o calendário do esquadrão para a primeira fase da Copa do Nordeste. A estreia será contra o Sport em casa, dia 4 de fevereiro. Confira os confrontos. Tá aqui, ó. Hoje, dia 26/1, e agora a bendita tabela sai. Tá aqui para vocês, ó. Dia 4/2, no domingo, 16 horas, na Fonte Nova. A Fonte Nova vai estar entupida de torcedor do Bahia. E a gente precisa vencer esse jogo do Sport, viu? Precisamos devolver aquela comédiazinha de 6-0. Depois o Bahia, no dia 10/2, vai lá para o Piauí, sábado, 16 horas, River e Bahia. E aí no dia 15/2, quinta, Bahia e América aqui. E depois começa a definir. Ou 21 ou 28. Imagine, a pessoa quer se programar para viajar, para poder assistir o jogo. Como é que se programa, velho? Como é que se programa? É complicado demais, pô. Ou dia 21 ou dia 28, CRB e Bahia. Aí depois vem Ceará e Bahia, fora de casa também, ou dia 6 ou dia 13. Pô, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo, pô. Aí vem Bavi, ou dia 20 ou dia 21, menos mal que é pelo menos um dia ou outro. Depois vem Bahia e Maranhão, ou dia 23 ou dia 24. E aí tem Botafogo da Paraíba e Bahia, dia 27/13, botou aqui a definir ainda.
Quer dizer, é muita desorganização. O futebol brasileiro é muito desorganizado, pô. É complicado demais. Complicado demais. A pessoa não consegue se organizar. Você quer fazer uma viagem dessa, você tem que se organizar com antecedência, mas como é que consegue? Poxa, é muito difícil, velho. Realmente é decepcionante. Bora falar agora sobre ataque, sobre gols e sobre criação. E vou trazer aqui para vocês uma análise muito massa de Cleiton sobre a movimentação sutil e a inteligência extraordinária de Cauli. Olha só isso aqui, ó. Uma das vantagens para gerar desequilíbrio no entre linhas. Jogar no movimento contrário ao balanço e à pressão do adversário. Um ajuste, um ou dois passos para o lado, um domínio orientado, comportamento tático individual que faz toda a diferença. Cauli entende do jogo. E aí ele volta isso aqui, ó. Por que ele falou sobre Cauli? Olha a movimentação de Cauli aqui, ó. Ó, o jogador tá com a bola, o marcador veio para tentar fechar o passe, ele cortou para cá. E aí vem um cara marcar ele, ó o que Cauli faz. Já tirou o segundo também. Aí vem o terceiro, dá o bote, também fica. Ó o centroavante. Cadê o centroavante? Tá aí, quase sai a gol do Bahia. Então vocês observem que uma movimentação simples de um cara diferenciado faz toda a diferença para a construção de uma jogada. Toda a diferença. E Cauli tem essa inteligência para poder fazer isso aí com toda a maestria do mundo. Tá aí, ó. Já foi, já deixou um, já deixou dois, vem o terceiro, tome também e o passe. Pronto, podia ter batido já dali, né? Acabou carregando um pouquinho mais e permitiu que a marcação chegasse, mas vocês estão vendo aí a inteligência de Cauli. A parte dele ele fez. A parte dele ele fez. Ele abriu a defesa adversária e conseguiu achar um bom passe para deixar o companheiro em uma situação privilegiada, tá? E aí, a gente sabendo que esses jogadores do ataque do Bahia serão municiados, porque a gente tem Cauli, tem Everton Ribeiro, tem Biel, entre outros, Caio Alexandre. A gente precisa de um cara para fazer gol, um fazedor de gols. E aqui eu vou trazer para vocês dois jogadores que estão meio que dando sopa no mercado, e eu vou trazer aqui algumas situações. Primeiro eu vou falar desse cara aqui, ó. Pablo Veguete. O que é que está acontecendo com ele? A situação de Veguete é o seguinte: o time do Vasco da Gama e ele ainda não chegaram a um acordo com relação a salário. O staff do atleta pede um aumento salarial pelo que ele fez na temporada de 2023 e realmente ele foi muito importante para o time do Vasco, só que o Vasco parece que não está querendo dar esse aumento. Inclusive o atleta já deu entrevista lá para a Rádio Argentina, onde ele comentou sobre isso, mas obviamente ele não vai dizer que quer sair. Mas o Vasco precisa coçar seu bolso. O que é que tem contra Veguete, na minha opinião? 35 anos, 1,87 m, Argentina, a gente sabe que é um fazedor de gols, é um típico centroavantão, só que ele tem 35 anos, velho. E por que eu tô falando da idade? Porque a gente já tem alguns jogadores com essa idade, já temos já na defesa, por exemplo, o Cuesta, a gente já tem no meio de campo o Everton Ribeiro com 34, e possível, a Everaldo já passou dos 30, e aí você trazer também o Veguete com 35 anos, apesar que um cara tem histórico, mas a minha questão, o que eu estou pensando aqui é a médio e longo prazo. Por exemplo, se você for contratar um Veguete, você só vai poder fazer um contrato de 1 ou 2 anos no máximo. Olhe lá se chegar a 2 anos, porque ele já vai estar com 36, 37. E isso é algo que a gente também precisa colocar na conta, né? Então, eu acho que, na minha opinião, é algo que pesa contra uma possível contratação de Veguete, seria a idade. Mas fazer gols, a gente sabe que ele faz, o cara tem muita qualidade. Outro jogador que eu acho que o Bahia poderia pensar, dar uma olhada, que aí já tem alguns fatores a favor, é o Gonzalo Mastriani, jogador do América Mineiro, né? Ele já deixou claro que ele gostaria de sair do América Mineiro. Ele deu entrevista também para a Rádio Uruguai, ou foi Argentina, onde ele disse que gostaria de sair. E também ele comentou que o presidente do América não quer que ele saia e está fazendo jogo duro para poder o atleta sair. Recebeu algumas propostas de vários clubes, tanto do Brasil quanto da América do Sul, como por exemplo o Vélez Sarsfield também. O Atlético Paranaense tentou a contratação, mas devido a não acertarem os jogadores que iriam para o América, acabou que a negociação travou. O time da Argentina o time do Atlético Paranaense enviou uma proposta de 10 milhões, mas acabou que não deu certo pelos motivos que eu já falei. O Peñarol apresentou uma proposta de empréstimo, mas o time do América não quer. O Vélez foi um time que também consultou a situação do jogador, o Vélez Sarsfield da Argentina. E aí o que é que acontece? Gonzalo Mastriani, o time do América estava pedindo 2,5 milhões de dólares.
Só que agora eles baixaram a pedida para 2 milhões de dólares. Ou seja, que dá mais ou menos aí 10 milhões de reais. E aí já o Mastriani, ele tem 30 anos, ele é uruguaio, tem 30 anos, 1,80 m e tem ótimos números nas últimas temporadas, tá? Nessa temporada de 23 ele jogou 24 partidas, marcou 11 gols, deu uma assistência e criou 2 grandes chances. Aí a gente vai pegar aqui, ó, a Copa Sul-Americana de 2023, ele jogou 12 partidas, marcou 9 gols, tá? 9 gols. E aí se a gente for procurar um pouquinho mais, por exemplo, na Liga... Não, aqui já fui lá e aquele era banco de reserva. E lá para 2020 que apareceu aqui, as últimas 2 que eu tenho são essas que eu passei para vocês. Então, assim, eu vejo com bons olhos, principalmente o Mastriani, até porque é um jogador que tem 30 anos e você pode fazer um contrato mais longo, de 1, 2 anos, né, podendo renovar caso ele bata algumas metas. É um jogador que você tem por várias temporadas. Já no caso de Veguete, 35 anos, já é um caso a se pensar, no máximo um contrato de 1 ano, tá? Eu quero que você deixe a opinião de vocês com relação a esses jogadores. Qual dos dois você preferia? Ou então deixe um outro aí, uma outra sugestão nos comentários, tá bom? É isso, nação. Tamo junto. Até a próxima. Você é Bahia? Tá no lugar certo. Fui.